Então sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal que está no Paulo Talk, no Facebook. Um grande abraço. Vamos retomar então o estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos agora no versículo 27. Tá? Versículo 27. Então Jesus estava falando, né? Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso aqui é fácil da gente entender, né? Não é nada complicado da gente entender isso aqui, porque tudo começa no pensamento, né? Tudo começa no pensamento. Então, às vezes as pessoas não fazem não cometem um determinado erro, mas cultivam uma vida de fantasia, uma vida de imaginação bastante ativa. É lógico que aquilo que a gente fica pensando muito, a gente acaba fazendo. Às vezes, pessoal, é interessante, às vezes não faz nem no plano material, faz no plano espiritual. Às vezes se desliga do corpo à noite e vai em busca das realizações dos desejos que cultiva durante o dia. Tá? Então, às vezes as regras sociais, exatamente, Joel, não comete porque as regras sociais não permitem, né? Exatamente. Mas os espíritos falam que nós encarnados, nós damos vazão mais frequentemente na vida espiritual, à noite, porque é quando nós nos sentimos mais à vontade para expressar e para irmos para os ambientes e em contato com as pessoas que a gente realmente desejava, tá? É onde a nossa realidade aparece mais nítida, né? Assim como no fenômeno da morte. Não tem mais como enganar com a morte, né? A nossa realidade aparece, né? A Ju não trai, mas deseja os atores das novelas, né? Então, não só os atores das novelas, não é? Então, assim, o próprio André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, no finalzinho, acho que no apêndice lá do livro Evolução em Dois Mundos, né? Fala que nessa questão sexual nós estamos mergulhados num caldo psíquico de desejos recíprocos em sociedade, né? Porque acabamos expressando pensamentos, né? As pessoas expressam, então todo mundo fica meio que mergulhado nesse caldo, cria-se um caldo psíquico desse desequilíbrio ainda da libido, né? Esse desequilíbrio histórico aí da libido. É uma das coisas que mais influencia o nosso planeta. Né? A sexualidade é um dos pontos ainda mais frágeis do ser humano, se não for o mais frágil do ser humano. Tá? Por isso que disciplinar o pensamento, cultivar um pensamento fraterno, cultivar um pensamento mais fraterno. Se você não tem uma relação amorosa com a pessoa, se você não tem... cultivar que seja uma relação amorosa fraterna, né? Então, isso deveria ser uma disciplina diária, minuto a minuto, né? Por parte de todo ser humano, né? Deveria haver essa disciplina, esse cuidado, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Nosso pensamento é danado, né, Ju? A Val, tá cheio de pessoas assim por aí, a Diana. Isso é impressionante. Vemos os espíritos da gandaia e não vemos o anjo amigo, né? Então. A Ju, é verdade, Ale, por isso a gente tem que evitar mais que nunca conteúdos assim. Pois é, tudo aquilo que a gente fica se alimentando, nós nos alimentamos de imagens, nós nos alimentamos de conteúdos, tá? Então, isso realmente vai nos influenciando muito. Com o que nós nos identificamos ainda. E aquilo com o que nós nos identificamos passa a programar as nossas atitudes. Tá?
O Espírito Alexandre fala assim, no livro Missionários da Luz, que se nós pervertermos o plano consciente, o pensamento consciente, nós acabamos pervertendo o plano inconsciente, ou seja, o nosso inconsciente, né? Veja bem, a área de trabalho nossa é o consciente, é quando a gente seleciona, repete, né? É o contato com a vida de fora. Se nós pervertemos os alimentos que nós utilizamos todos os dias, não sabemos escolher, bom dia Ana, um beijo. Se nós pervertemos o plano consciente, a repetição acaba fixando e modificando o plano inconsciente. Quer dizer, aquilo vai sendo assimilado em nós pela repetição. E aí o Alexandre fala assim, o inconsciente que é o responsável pela execução dos nossos desejos mais íntimos. Olha que interessante, né? O inconsciente que é o executor dos nossos desejos e intenções mais íntimas. Quer dizer, aquilo que você fica cultivando no íntimo, fica programando o inconsciente, e o inconsciente vai dar um jeito de transformar aquilo em realidade. Materialmente, espiritualmente, atraindo pessoas, situações, tá? É muito interessante isso, a gente saber disso é muito importante. Em tudo, Flor, em tudo, tudo, tudo. Em tudo, em todos os aspectos. Material, emocional, espiritual, relacionamentos, afetivos, em tudo. Para o lado positivo e para o lado negativo. Tá? Tudo depende do que nós fixamos, do como nós programamos o nosso inconsciente, através do uso do consciente. Tá? Aqui, por exemplo, nós estamos usando o nosso consciente para estudar, para conversar coisas elevadas, para nos entender melhor, nos conhecer, né? Então, nós não estamos pervertendo o plano consciente, nós estamos sublimando, nós estamos aperfeiçoando a nossa visão da vida, né? Então, isso também vai fixando em nós como novas programações, né? Ok? Então, não cometerás adultério, é o que está escrito na lei, né? Porque Jesus falou que ele não veio revogar a lei, ele veio para dar cumprimento, né? Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Quer dizer, não só a parte sexual, mas qualquer coisa que a gente olhar com olhos negativos, com intenções negativas, nós já estamos mentalmente cultivando aquilo, né? Desejo de suicídio, a pessoa fica cultivando, isso já é um mal, já sintoniza com os espíritos obsessores, né? Então a gente deve cortar esse tipo de pensamento, substituindo por pensamentos bons. A Ju está dizendo aqui, Ale, isso também com os objetos materiais dos outros, ou as posições sociais. Então, você está falando da inveja, né, Ju? Seria a inveja, né? Então, sim, nós não devemos querer o que é do outro. Nós podemos admirar o que é do outro, né? Nos alegrarmos com as conquistas dos outros e podemos até falar assim, puxa, eu vou ter esse negócio também, porque eu gostei, achei bonito. Gostei, achei bonito, eu acho que isso seria legal para mim também, eu vou conquistar isso aí. Isso é uma coisa, isso é positivo, tá? Agora o problema é quando a gente começa a querer o que é do outro, por uma falta de disciplina e por preguiça nossa. Porque o invejoso, acima de tudo, ele é preguiçoso. Ele quer o que é do outro, mas sem esforço por conquistar. Aí que está o problema, né? Então acaba prevalecendo esse sentimento de inveja, né? De querer a posição do outro, querer o que é do outro, né? O invejoso é preguiçoso. É uma das maiores características do invejoso. Ele quer do que é do outro, a posição do outro, mas ele não quer o esforço que o outro teve por conquistar, tá? Então vamos lá, vamos andar mais um pouquinho aqui. Caso teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na jena, né? Então veja bem,
Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Isso aqui é muito interessante, né? Jesus estava falando do fenômeno da reencarnação, do autoconhecimento. Oi, Wasser, tudo bem? Beijão. O autoconhecimento que nós temos que ter a respeito daquilo que está nos prejudicando, aquilo que está nos matando, aquilo que está nos atrasando. Né? Isso efetivamente acontece, porque existem reencarnações em que a pessoa vem cega, vem surda, vem paralítica, vem com hidrocefalia, vem com dificuldades as mais variadas, né? Do ponto de vista físico, por exemplo. Aqui ele falou de algo bem físico, né? Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o. Quer dizer, se você está olhando de uma forma negativa, você está conjugando mal o verbo ver. É uma parte da sua vida que você não está sabendo utilizar. Acaba recolhendo o verbo ver pelo mau uso. Quando a gente começa a conjugar mal os verbos, o verbo expressa ação. Quando nós começamos a ter ações negativas, aquele órgão que representa aquele verbo, ele é recolhido pela consciência. Ele se recolhe. E aí nós temos esses fenômenos de má formação, esses fenômenos de áreas kármicas no nosso corpo, né? Onde determinadas regiões têm uma tendência maior a dar problema, né? Então todos nós temos determinadas áreas kármicas, áreas de predisposição mórbida que a gente chama. São áreas que têm uma facilidade maior de desenvolver patologias, tá? As mais variadas, tá, pessoal? Então aqui, o que Jesus está falando? É melhor perder a parte do que perder o todo. E nós temos esse mecanismo autoprotetor dentro de nós. Quando nós estamos utilizando mal a parte, aí recolhe-se aquela parte e aí preserva-se o todo. Até que nós aprendamos a lidar melhor. A gente tem um período aí para tentar rever certos conceitos. Até que, por exemplo, a fala. Se a gente começa a falar muito para o mal dos outros, eu posso começar a desenvolver uma gagueira. Na próxima encarnação eu posso vir mudo. Por quê? Porque o verbo falar, eu não soube conjugar o verbo falar. Eu não soube utilizar bem o verbo falar. Recolhe-se a força do verbo. Aí eu venho com problemas nessa área da fala. Tá? Certo, pessoal? A Flor, olha, por favor, repete aquilo do inconsciente. Eu quero escrever o que, Flor? O que, Flor, do inconsciente que você quer? De perverter do plano consciente lá? Então, a gente não deve perverter do plano consciente, né? Porque nós temos que escolher os alimentos que nós nos utilizamos no aqui e no agora, no plano consciente, para não gravar no inconsciente através da repetição, para não fixar essa programação, que o inconsciente é o executor, tá? Ele vai executar, vai transformar em realidade tudo o que você fica cultivando como realidade, como desejo que você quer e tal, né? Certo? Joel, isso explica a incidência de tantos casos de doenças semelhantes nas pessoas. A causa é a mesma. Sim, Joel, é verdade. Não existem tantos problemas assim na vida do ser humano. Os problemas geralmente são os mesmos, né? Só muda de endereço e alguns detalhes, mas geralmente os problemas humanos são os mesmos, né? E os mecanismos psíquicos também são os mesmos. Nós temos o mesmo modelo de psiquismo, são os mesmos instrumentos que nós utilizamos, tá? Então vamos lá. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Pois é preferível que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na jena, né? Seja lançado no fogo do inferno, tem esse sentido aqui, né? Que você perca toda a tua existência.
É preferível que você venha cego, surdo, mudo, paralítico, mas aproveite a sua oportunidade do que você perder, você ter muita saúde, você ter muito poder, muita beleza tal, e se comprometer todo. Tá? É lógico, pessoal, o futuro da humanidade é beleza, é saúde, é atitude equilibrada, é harmonia em todos os sentidos. O futuro da humanidade é isso. Nós vamos acreditar que o futuro da humanidade seja a má formação, seja, né, a desarmonia. Não é, porque a criação divina, ela foi feita para cada vez mais nós temos harmonias de formas, estéticas, éticas, culturais, artísticas, não é, pessoal? Isso é o futuro da humanidade. Tá? Só que enquanto nós não aprendemos a lidar com certas coisas, é preferível que a gente, em certos momentos, não as tenha, do que a gente perder uma encarnação toda aí por causa de uma vaidade, por exemplo. Né? Tá? A Ju, o problema está no fato de aceitar-se como uma encarnação faltando algum sentido, algum pedaço do corpo. Aí vem a revolta. Para muitas pessoas vem a revolta, né? Então, mas são coisas que a gente mesmo pediu, né? Ou fomos orientados a ter, né, Ju? No período que a gente estava planejando a reencarnação, né? A gente vê isso aqui muito claro naquele livro, é, naquele livro, será que foi nos missionários? Acho que é nos missionários, né? Quando o André Luiz foi no departamento de reencarnação lá, né? Então eu estava lá aprendendo o departamento de reencarnações, de programação das reencarnações, observando, né? Aí chegou uma senhora lá e falou, olha, veio com o projeto dela, que ela estava se preparando para reencarnar, né? Ela veio com o projeto dela e conversou lá com o assistente lá e falou, olha, eu vim aqui pedir modificações no meu projeto. Ah, pois não, minha senhora, o que está acontecendo? Então, eu fui orientada a não reencarnar com o corpo muito bonito, não. Eu queria modificações aqui na área do colo, tal. Eu queria pedir modificações na área do colo, porque me falaram que não seria bom. Eu não quero um corpo de Vênus lá na Terra. Eu quero avançar. Eu quero avançar espiritualmente. Você vê que é o mesmo pensamento que a gente cultiva aqui na Terra, né? Não é assim? A pessoa vai no cirurgião e fala, olha, eu tô achando que eu tô muito bonita, eu queria mudar um pouquinho meu visual, porque ficar muito bonita tá me fazendo mal, tá? Não é assim que a gente faz? Né? As pessoas procuram o cirurgião. Eu tô achando que meu nariz está muito bonito, né? Eu queria dar uma entortadinha, não tem jeito de eu dar uma entortadinha no meu nariz, né? Aqui na matéria a gente inverte tudo, né? Lá no plano espiritual a gente planeja o crescimento espiritual. A gente planeja o que é melhor para o espírito. Chega aqui, a gente quer, eu mudei de ideia, né? Eu quero agora estar na crista da onda aí, né? A gente entende isso, né? Mas é importante que a gente compreenda também essa questão do que a gente escolhe espiritualmente. Tudo tem um sentido. Para diminuir as nossas vaidades, né? Para não aumentar muito o nosso magnetismo pessoal. Tem espíritos até de uma condição muito boa, de uma evolução muito boa, mas que se apresentassem aqui na Terra como eles são de fato, na beleza da sua alma, eles não teriam paz aqui na Terra. Porque o chamado das pessoas, as tentações, né, as atrações para as pessoas que são muito bonitas é muito difícil. É muito difícil, não é fácil, né? Eu não sei porque eu não sou assim. Que eu digo as pessoas que são. Ai, né? Mas a gente imagina, pelo que a gente vê, que não é fácil, né? Não é fácil. Então os espíritos pedem que eles venham com uma condição menos bonita, para que eles tenham mais tranquilidade para agirem conforme a programação deles, que é uma programação espiritual, né?
Então isso é o mais importante, isso é o primordial, tá? E aí realmente, aí as pessoas vendo que a pessoa não é lá muito bonita, não é muito atraente, então deixa a pessoa mais tranquila. Então a pessoa fica mais livre para fazer as suas tarefas do jeito que precisa, né? Já em algumas pessoas a beleza interior sobressai a exterior e cativa por isso. Sim, sim, é verdade, João, é verdade. Então, é, vamos ver aqui, né? Continuando. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a jena, né? Então, é aquele mesmo sentido, né? Quantos de nós empunhamos a espada no passado, hoje a gente vem, né, com dificuldades, paralisias, né, dores. Quantos de nós utilizamos o nosso corpo, mãos, braços, pernas, e se explica muitas coisas em termos de malformações, em termos de paralisias, em termos de um monte de coisas, né? Então, problemas congênitos, né, que a pessoa já vem com aquele problema, né? Então isso aqui é para que nós, é um alerta para nós, é um alerta, né? O que nós já devemos ter feito, porque não existe efeito sem causa, tá, pessoal? Não existe efeito sem causa. Então, Deus não nos escolheria para ficarmos sofrendo com determinado membro se aquilo não tivesse tido uma causa no passado. Nós não viríamos aqui para ficar sofrendo, né? Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente aprenda, reflita, tá? Certo? Então vamos continuar aqui, né? Foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio, que fazia parte da lei, já desde Moisés, né? Aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Se o marido, é muito interessante isso aqui, né? Se a mulher falasse demais, se a mulher não cuidasse bem das coisas, o marido podia devolver ela para a casa dos pais. Dava para ela uma carta de divórcio e devolvia ela para os pais, né? Estava despedida, né? Você está demitida. Pois é, mas era um mundo, era outro mundo, né? Do que a gente vive hoje, era outra coisa, né? Aí Jesus falou assim, eu porém vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de fornicação, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Gente, isso aqui gera muita confusão, né? Isso aqui pode dar margem a muita confusão, a gente tentando adaptar no nosso pensamento de hoje, quando as pessoas se separam, se casam, e, né, primeiro marido, segundo marido, terceiro marido. Então isso aqui pode gerar uma certa confusão, né? Vamos entender isso aqui, tentar entender com a nossa limitação, e aí até peço desculpa para vocês, porque a gente vai comentar conforme a nossa limitação, aí vocês ajudam também no entendimento, tá? Ó, foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Tá? Isso aqui era a lei, né? Então, é o que estava dito já, é o que estava escrito. Eu, porém, vos digo, quer dizer, Jesus falando, todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por motivo de fornicação, faz com que ela adultere. O que Jesus pode ter querido dizer aqui? Olha, se você repudia a pessoa que é a sua companheira, a pessoa que está caminhando com você, né? E a gente faz isso, Jesus ele falou num outro momento aqui, que isso acontecia pela dureza dos nossos corações, né? Da gente tornar inviável os relacionamentos, é muito mais pela dureza dos nossos corações, de ambas as partes, né? A dureza dos nossos corações, de não compreender, de não querer amar, de não querer dar atenção para o outro, carinho, né? Tolerar. É lógico, tem situações que se fazem intoleráveis, tem situações que se tornam
muito difíceis. Casos de drogadição, de alcoolismo, de agressão, até se justificam a separação, né? Em caso de profundo desrespeito um para com o outro, chega uma hora que é preferível separar do que um matar o outro, né? Então a gente entende isso aí, né? E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala que a separação não é algo contrário à lei de Deus, né? Não é algo contrário à lei de Deus, separar-se o casal quando achar que não deve mais viver junto, né? Porque Deus está onde efetivamente está o amor. O relacionamento está seguindo as leis divinas quando efetivamente está havendo amor. Agora, se só há convivência sem amor, né, sem afeto, sem respeito, inclusive em agressão, aí fica difícil a convivência, né? Então nós devemos, como diz a Teresa de Brito, não deve ser a primeira atitude, deve ser a última atitude. Não deve ser a primeira opção, deve ser a última opção, né? Então é nesse sentido que a gente precisa trabalhar, né? A gente buscar ajuda de todas as formas possíveis para a gente se melhorar no relacionamento, né? Então, você repudiar a sua esposa sem motivo justo, ou o seu marido sem motivo justo, você está diante de uma programação que vocês tiveram, você está lançando a pessoa a uma vida irregular, né? Em que ele tenha que procurar uma outra pessoa, ou a esposa tenha que procurar um outro companheiro. Então você está lançando a pessoa para uma situação incerta, que não foi aquela que se programou. Já que a gente está vivendo junto, temos filhos, temos... Vocês entendem? Então eu acredito que é mais nesse sentido aqui. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui, né? O Joel, traição não é desrespeito, né? Então, Joel, aí que está, né? Então, é um desrespeito, né? Você está quebrando aquele acordo, aquele contrato, né? De fidelidade, né? De ajuda mútua, de respeito ao outro, não é? Isso socialmente não precisa muita coisa para a gente entender a gravidade disso, né? De nós nos mantermos fiéis, de construirmos uma relação equilibrada, a gente precisa disso, né? Ju, verdade, melhor que a morte ou outra tragédia, né? Ju, às vezes pode ter uma grande paixão, brigas cruéis e não ter amizade. É verdade, Ju, isso mesmo. Joel, atualmente a separação é uma das primeiras hipóteses, sim. A Ju, olha aí, interpretação excelente, viu? Colocar a pessoa em risco de queda, sim, você está certíssimo. Por exemplo, tem um caso no livro Nos Domínios da Mediunidade, que o marido, ele está se envolvendo com outra pessoa, inclusive ele estava planejando de matar a sua esposa, tá? Ele estava planejando de matar a sua esposa, né? Situação grave e tal, mas a esposa, uma mulher boa, uma mulher amorosa, com 3 filhos, 2 filhas e um filho, um menino, né? E os espíritos acompanhando aquela situação toda, né? A irregularidade do comportamento dele, se envolvendo com uma outra pessoa, e o desejo dele de matar a esposa. Então, no dia lá, que ele estava com a arma na mão, os espíritos acordaram uma criança para que visse ele com a arma na mão lá. E a criança, na verdade, ela foi levada espiritualmente a ver o pai com a arma na mão. A criança se assustou e acordou gritando, né? E aí a mulher levantou e falou: nossa, o que você está fazendo? Não faz isso, não se mate. Ela falou assim, não se mate, né? Você não precisa se matar, tudo bem, eu aceito. Se você quer sair de casa, tudo bem, não tem problema, tal. Aí o marido, aproveitando a situação, que não era bem a que ele tinha planejado, mas acabou sendo uma saída até melhor para ele, né? Aí ele falou: realmente, eu estou cansado dessa vida, tal, não sei o quê. E aí saiu de casa, né? E aí os espíritos, os familiares vieram ajudar aquela senhora, né? Dar apoio e tal.
E o instrutor do André Luiz falava assim, olha, é, tudo que acontecer com ela daqui para frente, tudo que acontecer com ela daqui para frente, se ela se desviar, né, vai cair na conta dele. Os erros que ela cometer de agora em diante vão ser creditados na conta dele. Não é que ela não tenha responsabilidade, ela sempre vai ser responsável pelo que ela fizer. Mas é que aí havia uma programação e ele está caindo fora. Então ele passa a ter responsabilidade pelo abandono que relegou a esposa. Então acredito que seja mais nesse sentido que Jesus está falando aqui. Tá? Por exemplo, acaba induzindo a pessoa, às vezes, pela carência, a procurar um outro companheiro. Aí a pessoa acaba achando uma pessoa que não é lá tão boa. Então tem várias situações que podem ocorrer, né, pessoal? Vocês sabem, vocês conhecem também, né? O Dudu, eu, por exemplo, casei e me divorciei depois de 14 anos. Estou na quarta mulher. E as pessoas dizem, caramba, 4 mulheres. Eu não vejo isso como uma coisa absurda. Eu esperei que ficasse com a primeira e não deu certo. E hoje eu me sinto feliz ao lado da quarta mulher. As pessoas se preocupam muito com o que os outros fazem de suas vidas sem olhar para o seu próprio umbigo. Conheci a Laura aqui na internet, estou há quase 12 anos com ela e feliz. Dudu, a gente sabe, inclusive, que tem pessoas que assumiram compromissos com várias outras pessoas. E nessa encarnação mesmo terão de encontrar e de conviver com algumas pessoas. Talvez tenha sido o seu caso, né? Em que você foi chamado, em determinados momentos, a assumir compromissos com 4 pessoas, logicamente uma de cada vez, né? Conforme você falou aí. Mas os espíritos falam isso também. Então, por isso que tem pessoas que vêm mesmo e passam por relacionamentos variados, né? Nós não vamos entrar no mérito nem julgar ninguém aqui, né? Aí depende da programação de cada um, depende da responsabilidade que nós temos com os vínculos que nós criamos no passado, né? Porque aqueles vínculos que nós criamos, eles reaparecem frequentemente na nossa vida, tá? E aí cada um constrói a sua vida como achar melhor, né? Faz as escolhas como achar melhor. Por isso que isso não dá para a gente julgar de fora, né? É uma relação muito íntima da pessoa com Deus, da pessoa com a sua própria programação de vida, tá? Que a gente pode tentar entender as várias posições, as várias possibilidades ao máximo possível, né? Para que a gente entenda como é a lei funciona, né? Mas aí não para julgar o comportamento dos outros, né? O Joel, olha, e a insistência em ficar num relacionamento difícil, muito difícil? Então, aí, Joel, tem que analisar o caso a caso. Tá? Tem insistência que é boa no sentido assim, da pessoa persistir na tentativa de melhorar, de ajudar o outro, de manter um vínculo em função das crianças, em função da família, em função de uma porção de coisas que a gente não deve desistir muito fácil mesmo. Tá? Agora, tem outra insistência e que é fruto muito mais do desejo de controlar o outro, de não largar o osso, né? Vamos dizer assim, né? Uma linguagem popular. Eu não largo o osso, né? Já não tem carne, mas eu não largo o osso, né? Fico ali roendo o osso. É quando um fala pro outro assim, olha, eu te odeio, mas você vai ter que viver comigo até o fim da vida, né? Gente, aí já é doença, né? Já é obsessão entre encarnados, né, Joel? Então, essa insistência às vezes a insistência de não querer largar o outro, não querer ser largado pelo outro. O que a sociedade vai falar, o que todo mundo vai falar. E não é desejo de dar certo, não é desejo de melhorar, não é desejo de... Aí é muito mais preocupação, às vezes, com as aparências, né? E às vezes perder uma posição financeira, perder benefícios que a pessoa tem, né? Mas não tem, às vezes, a ver com relacionamento de fato, né? Então é difícil a gente dizer, aí tem que analisar cada caso, né, Joel? Cada caso é um caso aí, né? Agora, nós devemos insistir
para dar certo, né? Como diz a Teresa de Brito, vamos buscar o diálogo fraterno, vamos buscar o prodígio, a ação prodigiosa do passe. Ela fala assim, vamos buscar a ação prodigiosa do passe. Por quê, pessoal? Porque muitos dos problemas conjugais estão advindos da obsessão, da interferência espiritual em um, em outro, nos dois, na família inteira, né? Às vezes o cônjuge está passando por uma verdadeira hipnose, está apaixonado por uma outra pessoa, uma verdadeira hipnose. O marido ou a esposa, né? A gente atende casos assim, a pessoa tá cega, né? Está enceguecida. E como diz como diz naquele tópico, o dever do Evangelho, que fala assim, muitas vezes o dever, ele fica impotente diante do sofisma da paixão. É verdade, pessoal. Você tenta chamar a pessoa ao dever, fala, cuidado, essa área que você está entrando aí vai ser uma área muito movediça, muito perigosa, né? Vamos pensar melhor, vamos analisar. Você parece que não está bem, e a pessoa está lá apaixonada, está lá pensando em fugir de casa, fala, cuidado, né? Mas muitas vezes o senso de dever, ele é impotente diante do sofisma da paixão, diante do sofisma da paixão, né? Às vezes a pessoa só vai despertar depois, quando já o escândalo já surgiu, né? Já houve aquele problema terrível, tem tantos crimes passionais que ocorrem até hoje, advindos desses problemas da paixão, né? Então, tem muitas situações aí que, que a gente precisaria entender melhor, né? Vamos ver aqui, vamos continuar. Né, João? Mata a companheira, depois se suicida, é verdade. É, então vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de fornicação, faz com que ela adultere. Às vezes a pessoa é uma pessoa boa, reta, tal, mas aí perde o apoio do companheiro, aí a pessoa começa a ter relacionamentos variados, começa a ter uma vida mais promíscua, por carência, por falta daquele que era o seu suporte, tanto o marido quanto a esposa, né? Às vezes você lança o outro numa situação irregular, né? Então faz com que ela adultere, e aquele que se case com a repudiada comete adultério. Veja bem, pessoal, aqui é uma outra situação. Tem várias questões aqui num simples parágrafo, mas veja bem, ó. Aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Caramba, mas a pessoa foi abandonada. E aí eu não posso me casar com a pessoa. Eu estou aqui solteiro, tem uma pessoa que é separada, eu não posso me casar com a pessoa separada. Não é não é essa a situação, pessoal. Vamos analisar o seguinte. Às vezes as pessoas se metem em situações que não estão bem resolvidas ainda. Eu acho que isso é mais fácil da gente entender. Tem pessoas que aproveitam uma brecha e se metem em situações que não estão bem resolvidas. Às vezes o casal separou, mas nem bem esfriou o defunto, como diz, né? Desculpa o termo, né? Nem bem esfriou o defunto ainda. Já tem um monte de gente em cima do outro. Exatamente, né, Jô? Nem deu um tempo ainda para a pessoa pensar na vida e os outros já estão se insinuando para aquela que se separou, para aquele que se separou, né? Então acaba se metendo, acaba participando de uma situação e até seduzindo a pessoa, tal, e se envolvendo com a pessoa, e às vezes a pessoa ainda tem até chance de voltar para o marido, para a esposa. Vocês entendem? Então aí começa a criar mais um agravante nessa situação. Começa a entrar mais gente para fazer parte desse problema aí, tá? Então é lógico, hoje em dia, é lógico, você separou, formalizou uma situação,
né? Tanto o namoro quanto o casamento, separou do namoro, separou do casamento. Então, olha, você está bem, você já se separou, está tudo certo, né? Eu não estou atrapalhando a sua vida, eu não estou te comprometendo, né? Não, não, está tudo certo, tal, né? Minha relação com aquela pessoa já está regularizada, ele também não quer saber, eu também não quero, então tá bom, ó. Não é, Ju? A gente tem a mania de querer fazer as coisas tudo torta, né? Então, fica se insinuando para a pessoa que tem namorado, que tem namorada, fica se insinuando para a pessoa que é casada. Então, a gente precisa aprender a fazer a coisa de maneira correta, senão a gente fica criando aí problemas na vida dos outros e na nossa vida também, né? É, o Dudu, né? Ser uma separação consensual, né? Que eu acho que é consensual, de consenso, né? Acho que é isso, né? A Ju, tem gente que entra no meio, depois sofre também ali, porque depois volta um casal. E o terceiro olha exatamente. São essas situações, eu acho que é mais ou menos isso que Jesus quis dizer aqui, tá? Você fica colocando mais dificuldades nessa situação, que já está complicada, né? Você se torna mais uma complicada essa situação, tá? Tá? Tem uma situação do espírito Eric, através da minha mãe, do livro Perante Deus, muito interessante, que ele fala assim, que ele se lembra, ele ouve uma música lá e se lembra de uma moça que ele se envolveu. E aí ele lembra que essa moça tinha um namorado. Mas ele era famoso, ele era conhecido, esse Eric aí, né? Um escritor e tal. Aí ele seduziu a moça, ele foi se envolvendo com a moça e tal. Sabia que tinha namorado e tal, mas não ligou para isso, né? O namorado dela foi conversar com ele. Ela falou, Eric, por favor, eu sem essa pessoa aqui, eu não sou ninguém, eu preciso dela, por favor, se afaste da nossa vida, deixa a gente tem planos para o futuro e tal, né? E aí ele não quis nem saber, o Eric nem deu bola, né, para esse pedido. Inclusive foi conversar com a moça, eles deram risada do rapaz. Foi uma situação toda chata, né? E o que aconteceu? O rapaz se suicidou. Ele não sabia disso. O rapaz se suicidou. E um pouco de tempo depois, a moça, ele se cansou da moça também, e ele acabou deixando a moça para lá, encheu de promessas, depois deixou a moça para lá, e a moça, alguns anos depois, devido à depressão, devido a alguns problemas, ela também desencarnou. E agora que ele estava lembrando dos dois, ele queria saber onde é que eles estavam. Então ele começou a relembrar toda essa situação. Ele viu como que ele foi leviano ao se meter num relacionamento que ele não precisava, né? E ele viu que os dois passaram a obsediá-lo, né? Passaram a conviver com ele durante boa parte da vida dele, causando angústia, causando tristeza e tal, né? E aí até que uma vez ele percebeu que eles foram ajudados. Ele viu espiritualmente, através da regressão que ele fez, ele viu que os dois foram ajudados. E aí, logo ele se casou e veio a ter filhos. E esses dois espíritos vieram a renascer como filhos dele. Aí ele ficou muito emocionado, porque ele nem de longe imaginaria que aqueles dois filhos, que, né, ele acho que teve mais filhos, mas que aqueles dois espíritos teriam vindo como filhos dele, né? Inclusive o menino foi alguém que teve muito problema de saúde, que deu muita preocupação para ele, muito desgaste, porque veio com problemas de saúde, porque ele se suicidou, né? Então veja como é que a justiça divina, né, a misericórdia divina, nessa vida mesmo conseguiu meio que reajustar um pouco a situação, né? Então, mas veja que são situações que a gente acaba atraindo para nós e que nós nem precisávamos atrair para nós essas situações, né?
Ale, e a oportunidade de amarem os três? Como assim, Ju? Querendo ou não, tiveram que se amar ou aprender a se amar. Ah, sim, né? Então, é assim que é a lei. Frequentemente, aquele triângulo amoroso do passado, ele se transforma no presente na relação pai, mãe, filho, ou filha, né? Isso é muito comum. Aqueles triângulos amorosos hoje se converterem em pai, mãe e filho, para que a gente aprenda a sublimar certos sentimentos, tá? Aí chega aqueles filhos aqui que não quer ver o pai beijando a mãe, não quer... Tem aquelas situações, né? Aí o complexo de Édipo aparece aí, né? Muitas vezes é feito mesmo dessas situações do passado, né? Aquele ciúme, né, do menino com a mãe, da menina com o pai. Isso tudo existe, né? É real, né? Certo. Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Senão a gente vai entrar em outro assunto aqui, né? Então acho que já tem material suficiente para nossa análise hoje, né? Aí semana que vem a gente continua, tá? Já que a gente está tratando aí, né, hoje de relacionamentos, traição, paixão, adultério e tal, né? Então vamos finalizar por aqui, tá? Muito bem, obrigado pela presença, pelo carinho, pela ajuda. Deixa eu só ver aqui no Facebook, né? Ah, a Wanda falou, mas tem o caso que a pessoa trai e se arrepende, descobre que ama a esposa. Isso mesmo, Wanda, tem. É, é por isso que não dá pra gente determinar as coisas assim tão a ferro e fogo. Cada caso, cada casal vai encontrar uma solução própria, deve encontrar uma solução específica para o que esteja bom para o casal. Às vezes os outros não concordam, às vezes ninguém concorda, mas para o casal está bom. Então que Deus abençoe, né? Então tá bom, beijão pessoal, fiquem com Deus, até a próxima.